Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje vocês vão me acompanhar nesse processo de desenho que eu fiz das 3 personagens do filme Wakanda para Sempre. E durante o processo desse desenho eu vou compartilhar 5 dicas para iniciantes. Então se você está aprendendo a desenhar do zero agora, esse vídeo vai ser perfeito para você. Porque eu vou compartilhar muitas dicas legais durante todo esse processo de desenho e você vai se identificar em muitos pontos aqui comigo. Mas antes que eu me esqueça, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal se você ainda não é inscrito. Já deixa o seu like aqui no vídeo, que o seu like me ajuda bastante. E me segue lá no meu Instagram, @ajuquedesenhou. Bom, e a primeira dica é que você precisa acostumar o seu cérebro a visualizar as várias camadas de traços que é característico do esboço. Eu recebo muitas dúvidas de vários desenhistas iniciantes e a maioria das dúvidas que eu recebo é em relação ao esboço. E eu consigo perceber que as pessoas têm bastante dificuldade nessa etapa do esboço, justamente porque na fase de aprendizado dos desenhos, a maioria das pessoas não tem essa familiaridade com esses vários traços que são característicos do esboço. Eu sempre indico para vocês fazerem o esboço com lápis de cor e depois fazer com o lápis de desenho. E conforme você vai praticando o desenho, aos poucos você vai pegando familiaridade em fazer vários traços, um por cima do outro. E aos poucos também você consegue se desapegar da borracha. E conforme você vai fazendo esses vários traços, um por cima do outro, você consegue criar um processo onde você consegue visualizar a construção do seu desenho. Eu sei que quando a gente está no início, a coisa que a gente mais ouve é que a gente tem que se desapegar da borracha. E muitas vezes a gente nem entende o porquê dessa dica, o porquê que é tão necessário a gente se desapegar da borracha. Mas vocês vão perceber, conforme vocês forem aprendendo e praticando o desenho, que quanto mais você for praticando os exercícios básicos de linhas retas, de formas geométricas, isso vai te ajudar muito na hora de fazer o esboço. E conforme você vai fazendo o esboço e vai construindo os elementos, as formas, como por exemplo, nesse desenho que eu estou fazendo, das 3 personagens, eu tenho que construir a imagem da figura humana delas. Então, para construir essa imagem, esse desenho de imagem de figura humana, eu precisei fazer vários traços. E aí eu comecei fazendo traços fraquinhos, fui construindo a direção dos traços, a direção dos braços das personagens. E depois que eu fiz todos esses traços com lápis de cor, fiz bem fraquinho, aí sim eu fui para a parte do detalhamento com o lápis de desenho. Outra grande dificuldade também dos desenhistas iniciantes é controlar a força da mão no papel. E também isso é outro ponto que você vai conseguir adquirir com o tempo e com a prática. E você vai perceber que no momento do esboço você não tem a necessidade de usar a borracha justamente porque faz os traços mais fraquinhos. E é na fase do detalhamento que você pode usar a borracha, porque você vai colocar os desenhos da imagem da referência que você escolheu no papel. E você vai procurar fazer esse detalhamento da melhor maneira possível. Então, nesse caso, vale a pena sim você usar a borracha. Então, procurem usar a borracha em momentos estratégicos, tá? Pratiquem bastante os exercícios básicos para ganhar a habilidade em dosar a força da sua mão no papel. E também acostumem-se a visualizar esse monte de traços que é característico do esboço, tá? Então, anotem essa dica, coloquem essa dica no treinamento de vocês, porque essa dica vai te ajudar a desenhar com mais liberdade, tá? E conforme você for praticando o desenho, você vai ver que você vai conseguir desenhar com mais facilidade.
Bom, a segunda dica é para você não deixar o seu foco apenas no resultado final. Desenhar é um processo e cada etapa deve ter a sua atenção e capricho. Bom, e eu quero compartilhar essa dica com vocês porque eu sei que quem está no início tem mais dificuldade em administrar as emoções quando está desenhando. E isso é totalmente normal, porque quem está no início e está aprendendo os fundamentos do desenho, está tendo o primeiro contato com as técnicas de desenho, já olha as referências e já quer colocar a imagem exatamente como está no papel através dos traços. Mas, como eu disse, desenhar é um processo e quando a gente está no início, a nossa mão não tem familiaridade com as técnicas de desenho. E eu sei que esse momento é difícil, é complicado, porque por não termos familiaridade com as técnicas de desenho logo no início, gera frustração, parece que é algo impossível de fazer. E se você juntar essa dificuldade do início com problemas internos, questões internas que não estão bem resolvidas, essa pessoa vai ficar ainda mais frustrada quando se deparar com dificuldades que o início sempre traz. Então, essa segunda dica, ela parece que é boba, mas ela não é. Saber administrar os sentimentos é de extrema importância. É muito importante que você que está no início coloque os pés no chão e entenda que no início vai ser difícil mesmo, é difícil para todo mundo. Não existe nascer com um dom para desenhar, isso é um mito do mundo dos desenhos, tá? O que existe mesmo é a disciplina e a constância nos treinamentos do desenho. Então, se você está no início e quer aprender a desenhar de maneira assertiva, que você pegue o lápis, pegue o papel e já coloque as técnicas em prática e o desenho já saia perfeito, eu sinto lhe dizer, mas isso não vai acontecer. Se você coloca tudo em prática, pode ser que você consiga alcançar os seus objetivos em pouco tempo, mas isso só vai depender de você e vai depender muito de você administrar suas emoções, ter consciência de que você vai precisar enfrentar as suas dificuldades, ter consciência de que você vai precisar saber lidar com os seus erros. E só depois de você saber lidar com tudo isso, ter consistência e qualidade nos seus treinamentos de desenho é que você vai conseguir executar as técnicas de maneira prática, facilitada e sem medo.
E a terceira dica é que você precisará vencer os momentos de preguiça e desânimo se quiser aprender a desenhar e evoluir nas técnicas de desenho. Bom, e o que eu quero dizer com isso é o seguinte, pessoal. Quando a gente se propõe e determina que vai aprender a desenhar do zero, compra os materiais necessários, começa a assistir às aulas, começa a estudar as teorias, os fundamentos do desenho, as técnicas de desenho. Vocês têm que entender que vão se deparar também com dias ruins. Ou seja, aqueles dias em que o desânimo vai falar mais alto, aqueles dias em que você vai sentir mais preguiça para desenhar, ou então aqueles dias em que você vai ter a oportunidade de fazer coisas melhores para desenhar. E é totalmente normal ter esses dias, ninguém consegue ficar totalmente motivado o tempo inteiro, mas o que você precisa entender é que é muito importante que você também consiga vencer esses sentimentos de desânimo e de preguiça e pegar o lápis e o papel e tentar desenhar alguma coisa. Às vezes são nesses dias em que a gente está mais desanimado e mais preguiçoso que saem os nossos melhores desenhos. Mas você só vai conseguir descobrir esses melhores desenhos quando você enfrenta esse sentimento de preguiça e desânimo e se propõe a fazer um desenho. E conforme você vai se programando, monta o seu cronograma de estudos de desenho e vai conseguindo vencer esses dias de desânimo, de preguiça, às vezes surge outros compromissos em que você não vai conseguir cumprir com aquele cronograma que você montou, mas é muito importante também que você consiga ter a consciência de que recomeçar é muito importante. Então não é porque teve um dia que você não conseguiu desenhar, que você precisou fazer outra coisa, que não vai mais dar nos outros dias que você se programou. Recomeçar é fundamental, tá, pessoal? Recomeçar a seguir o cronograma de treinamento de desenho é muito importante e vai te ajudar a manter a consistência e a qualidade nos desenhos. Então, recomecem sempre que necessário. E se naquele dia que você se propôs a desenhar, você estiver desanimado e preguiçoso, tenta pegar o lápis e o papel, enfrenta esse sentimento, que nesse dia pode ser que você consiga fazer um desenho incrível e que você nem esperava fazer. A quarta dica que eu quero compartilhar com vocês é que às vezes será preciso que você adapte a técnica de desenho para o seu jeito de desenhar. Quem gosta de desenho e se propõe a aprender a desenhar, muitas vezes já quer encontrar o seu estilo de desenho favorito ou o seu estilo próprio de desenho. Mas todo mundo que quer aprender a desenhar precisa aprender os fundamentos do desenho, precisa aprender as técnicas
de figura humana, as técnicas básicas de formas geométricas, as proporções, as perspectivas, a teoria das cores, luz e sombra. Todos esses fundamentos, eles são iguais para todo mundo, porque eles são a base para a gente conseguir colocar as nossas ideias no papel. Seja um desenho de imaginação ou um desenho de observação usando referência. Mas conforme você vai treinando o desenho, vai praticando as técnicas e os fundamentos do desenho, é muito importante que você saiba adaptar com inteligência as técnicas dos desenhos para o seu jeito de desenhar. Porque cada pessoa tem uma forma de segurar o lápis de um jeito, cada pessoa tem uma forma de movimentar o lápis com o braço diferente das outras pessoas, e cada pessoa tem um traço diferente. Fora os gostos pessoais, as preferências de cores, de tons, de materiais. Todas essas características de cada pessoa influenciam na nossa forma de desenhar. É muito importante que você consiga identificar os pontos em que você pode adaptar a técnica e o fundamento de desenho ao seu jeito de desenhar. E eu sei que isso confunde muito as pessoas que estão no início. Muitos desenhistas iniciantes me mandam mensagens no Instagram ou aqui no YouTube se questionando o porquê que não estão conseguindo executar tal técnica. E muitas vezes essas dificuldades estão relacionadas a esse ponto. Essas pessoas não estão conseguindo adaptar o fundamento dos desenhos no seu jeito de desenhar. E quando eu digo para você adaptar, é para você formatar ou então mudar a técnica para o que funciona melhor para você. Às vezes você consegue fazer o degradê de uma mistura de cores de um jeito e outra pessoa consegue fazer de outro jeito. Então não tem certo ou errado, existe você executar a técnica em um formato que funcione melhor para você. E quando você consegue entender isso logo no início, você se liberta de várias dificuldades e várias barreiras no início que te impedem de evoluir nas técnicas de desenho.
E a quinta e última dica, mas não menos importante, é que sempre que você fizer um desenho inspirado em outro desenho que já existe, que já foi feito por outro desenhista, você precisa dar os créditos para o artista que fez a obra original. A referência que eu escolhi para fazer o desenho que eu estou compartilhando com vocês aqui hoje é do primeiro pôster do filme Pantera Negra Wakanda para Sempre. E o artista que fez esse desenho do pôster se chama Ryan Maynard. Eu vou deixar aqui na edição do vídeo o @ do Instagram dele para você ver as artes que ele faz e vou também deixar na descrição desse vídeo. E outra dúvida que muitos desenhistas iniciantes têm logo no início é se pode ou não copiar os desenhos de outros artistas. E a resposta é que você pode sim copiar os desenhos de outros artistas. Porém, quando você for postar nas redes sociais, é muito importante que você dê os créditos para o desenhista da obra original. Porque é muito feio quando você faz o desenho e fala que foi você que criou esse desenho. Então não tem problema nenhum quando você usa um desenho que já foi criado como referência, porque dessa forma você consegue estudar novas técnicas de desenho, você consegue treinar o seu traço e também consegue fazer o desenho em outro estilo de desenho. E aí você consegue também descobrir novos estilos que talvez você goste de desenhar, mas nunca se esqueçam de dar os créditos para o artista que criou a obra original, tá bom, pessoal? Isso é muito importante. Nesse desenho que eu usei como referência é um desenho digital e eu quis fazer o desenho em outro estilo. Eu fiz a pintura toda em lápis de cor. Como vocês podem ver, eu utilizei as mesmas cores do pôster, só que eu utilizei um material diferente. Eu só utilizei lápis de cor. E conforme eu fui colorindo, eu fui mantendo os traços do lápis de cor no papel. Eu não fui esfumando esses traços, fui mantendo esses traços rastejados no papel, porque eu achei interessante, achei que ficou legal, combinou com o meu estilo de desenho e fui seguindo até o fim do desenho. Então vocês vão acompanhar que no final vai ficar bem legal essas características que eu mudei do desenho original para esse desenho que eu tô fazendo. Então, nesse movimento, nessa mudança, nessas escolhas diferentes que você vai fazendo durante o seu processo de desenho, você também vai se descobrindo e vai vendo o que você gosta de fazer nos desenhos. Eu sempre falo aqui também que é muito importante que você prefira escolher referências de fotos, mas nesse desenho eu quis utilizar esse desenho de um artista que já tinha criado a arte original para o pôster de divulgação do filme, para dar essa dica para vocês de que vocês podem sim treinar desenho utilizando referências de desenhos já criados. E também porque o filme do Pantera Negra Wakanda para Sempre vai estrear dia 10 de novembro. Então eu queria também fazer um desenho que vai estar em alta. Então, esse também é uma dica bônus para vocês. Quando você tiver sem ideias para desenhar, faz o desenho de algum personagem que esteja em alta. Porque quando o personagem está em alta, a história está em alta nas redes sociais, você consegue encontrar referências com mais facilidade.
E quando você posta nas redes sociais esses desenhos de personagens que estão em alta, de filmes ou séries ou animes, o seu desenho vai ganhar mais engajamento e vai ser espalhado para mais pessoas. Então você ganha a oportunidade de que mais pessoas conheçam a sua arte e os seus desenhos. Então não se esqueçam, tá, pessoal? É muito importante que quando vocês forem fazer um desenho baseado na obra de outra pessoa, sempre dê os créditos para esse artista, tá bom?
Bom, pessoal, espero que tenham gostado desse formato de vídeo. Se você gostou, comenta aqui pra mim, que talvez eu faça mais vezes, trazer as dicas durante o processo de desenho. E se você gostou, deixa o seu like aqui pra mim, pois o seu like me ajuda bastante. Comenta aqui pra mim quais outras técnicas você quer aprender aqui no canal. Compartilha esse vídeo com quem também gosta de desenhar e também gosta da história e dos filmes do Pantera Negra. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e me segue lá no meu Instagram, @ajuquedesenhou. Por lá eu também posto várias dicas de desenho e vários processos de desenho, então vai ser muito legal te ver por lá também. Eu vou deixar aqui também outros 2 vídeos que talvez você possa se interessar e pode te ajudar também nesse processo de aprendizado dos desenhos. Bom, então é isso. Obrigada por assistir até aqui e te vejo no próximo vídeo. Tchau!